Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 8, e nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Mais uma vez, você que está chegando agora aí na internet, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que nessa noite seja uma noite exponencial na tua vida, no nome de Jesus. Aproveita aí, se você está no Facebook, não deixe de curtir a nossa página no Facebook, não deixe também de compartilhar este culto, ou enviar, quer Facebook, quer YouTube, aí pelo WhatsApp, este culto para alguém também, para receber da palavra do Senhor nessa noite. Atentos à palavra de Deus, nós vamos ler Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 42, depois nós vamos dar um salto para o versículo 49 até o versículo 56, palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Diz a palavra do Senhor: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhes dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Mais um momento de oração. Coloque a sua mão sobre o seu coração, nós vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler, e o nosso coração realmente se prostra em reverência à palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, que tudo aquilo que está em nós já pré-estabelecido seja quebrado pela Tua palavra, e que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, nos reconstrua para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Não deixe que nada e ninguém, nenhum tipo de distração venha roubar de nós, Senhor, a atenção da Tua palavra. No nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o ano de 2009 para mim foi um dos anos mais difíceis da minha vida. 11 anos atrás. E dentre tantas experiências adversas e amargas que eu carrego comigo em relação a este ano, ficou marcado uma imagem muito dura, uma imagem de desespero. O meu filho mais velho, João Pedro, com um pouco mais de 1 ano e meio, foi acometido de uma amidalite que até então não tinha sido diagnosticada, mas que já dava sinais de sua presença, via sintomas de febre. Eu tomei então o João Pedro, coloquei no carro e me dirigi na direção de um posto de saúde lá na cidade de Mojimirim, para ser avaliado pela nossa querida irmã Joana, esposa do pastor Júnior, que na época trabalhava em um posto de saúde lá em Mojimirim. Chegando lá, assim que a Joana aferiu a temperatura do João Pedro, ela fez essa verificação, ela olhou para mim e falou o seguinte: Jonatas, vai correndo para o São Francisco. E com o olhar dela assustado, ela continuou falando que o João Pedro tinha rompido a casa dos 40 graus de febre.
Eu estava sozinho, porque naquele dia, naquela terça-feira, a Gisele estava trabalhando. Então eu tomei o João Pedro, eu coloquei o João Pedro na cadeirinha, lá no carro, e eu saí rumo ao Hospital São Francisco. Eu não fazia ideia do que estava por acontecer, do trajeto do posto em Mojimirim até o hospital. Mas assim que eu entrei na Avenida Mojimirim, eu olhei pelo espelho retrovisor e eu vi uma das cenas mais terríveis que marcou demais o meu coração. Porque quando eu olhei por aquele espelho retrovisor, o João Pedro estava se debatendo na cadeirinha, no banco de trás do carro, se debatendo, tendo uma terrível convulsão no trânsito. Estava dirigindo, ele tendo convulsão no trânsito, e eu estava sozinho. Em desespero naquele momento, eu pisei fundo na direção do hospital. E eu não sei se você consegue imaginar essa cena, eu não sei se você consegue vivenciar isso, eu não sei se você consegue imaginar o desfecho disso. Mas sim, irmãos, atire a primeira pedra se você não tem um telhado de vidro. Eu saí desesperado. Ali é uma cena de um pai com um pico de adrenalina, e eu saí desesperado, aumentei a velocidade. Eu passei a velocidade acima do permitido, ultrapassei semáforos no amarelo, manobras perigosas eu fiz ali no trânsito, tudo porque eu queria salvar o meu filho. Eu só tinha em mente uma única coisa: chegar o quanto antes no hospital para tentar resgatar a vida do meu filho. E durante aquele trajeto só me vinha uma coisa na mente: eu clamava, mesmo João Pedro se debatendo em convulsão lá atrás, eu em alta velocidade, eu falava: Jesus, tenha misericórdia do meu filho. Nós pais, e hoje, dia dos pais, e deixa eu abrir um parêntese aqui e falar para você que é pai, feliz dia para você, que Deus te abençoe, que Deus encha a sua vida de bênçãos. Um grande abraço fraterno. Hoje 2 irmãos me lembraram, né? O pastor, ele é pai de muitos, e teve um outro que falou assim: parabéns, pastor. Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos os pais, no nome de Jesus. Mas nós pais, via de regra, agimos assim. Quando o desespero aperta, nós esquecemos as regras de trânsito. Nós simplesmente temos pressa em resolver aquele problema que de alguma forma está nos atingindo diretamente. Nós não levamos em conta quem nós somos, o que fazemos, onde estamos ou com quem estamos. Nós simplesmente queremos resolver com aquele desespero. Nós buscamos nos agarrar a um vislumbre de esperança que possa realmente salvar a vida daqueles a quem nós amamos. E atitudes como essa não são atitudes restritas apenas aos pais do século 21. O colapso e o desespero não são sintomas que apenas os pais dos nossos dias sofrem. Mas o texto que nós lemos nos mostra que um homem chamado Jairo também passou por uma situação de desespero semelhante, isso se nós não pudermos colocar ainda pior. Jairo, em meio ao seu desespero, aquele homem da narrativa dos evangelhos, ele está passando um momento difícil e ele busca por uma esperança inabalável. Aquele homem não era um homem qualquer, ele tinha uma determinada importância. Ele era o conhecidíssimo chamado chefe da sinagoga. O que era um chefe da sinagoga? Os cultos, ele estava sob a responsabilidade dele. As leis eram aplicadas por ele. Os recursos eram administrados por eles. Inclusive a educação era coordenada por este homem. Este homem tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, ele tinha prestígio. Jairo não tinha outro cargo para ambicionar na vida, porque ele tinha chegado ao topo da pirâmide social, no sentido de que não tinha mais para onde ele ir, não tinha onde mais galgar. E mesmo assim, a adversidade chegou e bateu na porta da sua casa. A adversidade mostrou a Jairo que não bastava apenas ter dinheiro, prestígio, recursos ou ter um status elevado,
porque o que Jairo realmente precisava é o que muitos de nós hoje precisam, de uma esperança inabalável. O prestígio de Jairo não blindou a sua casa da enfermidade, o seu dinheiro não pôde comprar a vida da sua filha, e o seu status não foi capaz de trazer sossego àquele homem. A sua religião não lhe proporcionou esperança e muito menos segurança. E em desespero, Jairo desce velozmente pela avenida da adversidade, tendo em mente uma única coisa: Jesus. Talvez nós podemos colocar Jesus dentro dessa história para Jairo, assim como Jairo desejava chegar até Jesus, é mais ou menos como o meu desejo naquele ano de 2009 de chegar ao hospital com o meu filho. No entanto, até que Jairo chegasse até Jesus, Jairo precisava descer rapidamente da sua posição. Jairo precisava ultrapassar os sinais amarelos da oposição. Jairo precisava vencer as manobras covardes da sua religião. Jairo tem uma causa urgente e uma fé obstinada, e sabe onde encontrar esperança inabalável. Essa esperança que Jairo entendia que só poderia encontrar em Jesus. Jairo crê que se Jesus for quem ele diz ser, o seu problema para Jesus não seria absolutamente nada. Jairo buscava uma esperança inabalável. E a pergunta que eu faço para você neste momento é: e você? Você também está em busca de uma esperança inabalável? Ou você já tem essa esperança em seu coração? Mas dentre tantas lições que esse texto nos ensina, a primeira dela é que essa esperança inabalável que nós buscamos é uma esperança que não está comprometida apenas com o urgente, mas também com aquilo que é essencial. Jairo está em desespero porque a sua filha de 12 anos está à beira da morte. Os evangelhos compartilham essa história conosco, mas só Lucas nos dá uma informação precisa. Só Lucas, o evangelista Lucas, nos aponta um detalhe: que aquela menina, o texto nos diz que aquela menina é uma filha única, a filha única daquele homem importante. A menina é o xodó da casa, ela é a alegria daquele casal, ela é a alegria daquele pai, ela é a única esperança da perpetuação familiar. E eu fico pensando, como um homem importante que Jairo era, talvez ele já tinha gastado todas as suas possibilidades, todos os seus recursos, tinha batido em várias portas. No entanto, uma vez que ele era um homem religioso, uma vez que ele tinha sobre os seus ombros uma responsabilidade religiosa que se contrapunha quem era Cristo, Jairo foi a Jesus movido pelo seu desespero. E a sua chegada até o mestre é abastecida pelo seu senso de urgência. Queridos, às vezes é assim. O sofrimento pavimenta o nosso caminho até Deus. Muitas vezes nós somos levados até Deus por esse caminho de dor e de sofrimento. No entanto, isso não significa que a dor é o motivo principal, mas ela se torna um instrumento pela qual Deus vai tratar aquilo que é essencial em nós. Jairo, quando vai até Jesus, ele vai em busca de cura para sua filha, mas ele encontra algo mais. Jairo encontra salvação. Se você olhar ao redor do texto de Lucas que nós lemos, nós vamos encontrar situações tão inusitadas, mas num primeiro momento até comuns para aquele que é um leitor habituado das Escrituras. E você vai perceber que discípulos adorarem a Jesus após uma tempestade era algo comum. Um gadareno que está no mesmo capítulo 8, que fora liberto por Jesus, poderia louvá-lo, e isso é até aceitável para qualquer pessoa dentro desse contexto cultural. Uma mulher de um fluxo de sangue que toca em Jesus de uma fé tão grande como se estivesse tocando no próprio Deus.
tudo isso é admissível. Mas espera aí, agora um homem religioso, um religioso de carteirinha, se prostrar, porque o texto diz que Jairo, quando chega diante de Jesus, ele se prostra. Um religioso de carteirinha se prostrar diante de Jesus, isso seria muito improvável, muito demais. Jairo, no entanto, ele não é apenas um religioso, ele é o chefe deles. Seria a mesma coisa de a gente pegar qualquer líder de qualquer segmento religioso ou seita do mundo e você ficar sabendo que aquele líder religioso, ele entregou a vida para Jesus hoje. Você poderia colocar Jairo dentro desse mesmo contexto. Era algo muito provável. No entanto, o que abre ainda mais o nosso coração, que nós precisamos entender, é que quando Jairo se prostra diante de Jesus, ele não está tendo apenas uma atitude de súplica, mas também de reconhecimento. Uma vez que quando o texto fala que Jairo se prostrou, e a palavrinha no grego usado para se prostrar, traz a ideia de alguém que se esvazia de si mesmo e reconhece o senhorio da outra pessoa. Jairo não está falando, Jesus, cura minha filha. Naquele ato de se prostrar diante de Jesus, Jairo está falando, só Jesus é o Senhor. Jairo não está pedindo apenas que Jesus cure a sua filha, mas Jairo está reconhecendo Jesus como Senhor e está o recebendo como Salvador da sua vida. Nós costumamos, irmãos, chegar até Jesus com aquilo que é urgente. Nós levamos a Jesus aquilo que é emergencial em nós. Eu costumo falar, se você é discípulo de Jesus e serve a Jesus nessa comunidade, você já me ouviu falar isso, nós oramos em muitas vezes como uma situação emergencial e não de prevenção. Nós vamos até Jesus levando a Ele as nossas causas no sentido emergencial e urgente. E eu não estou tirando a legitimidade disso, não. No entanto, todas as vezes que nós chegamos a Jesus com urgências, assim como Jairo, Jesus deseja tratar também coisas essenciais em nós, que sequer fazemos ideias que existem. A esperança inabalável que Jairo encontra não é apenas a cura para o corpo da sua filha, mas também a cura para a alma da sua filha e de toda a sua família. Porque Jesus não restaura apenas a vida, mas Ele também dá uma vida, Ele oferece uma vida que dura para sempre. Se você está enfermo nessa noite, uma palavra que nós liberamos sobre a sua vida é: seja curada em nome de Jesus. Mas não apenas dessa enfermidade, mas que também haja salvação na tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Cristo deseja não apenas te dar cura física, cura emocional, cura na sua psique. Cristo deseja trazer cura para a eternidade. Ao se lançar aos pés de Jesus, Jairo, ele sobe mais um degrau na sua vida. Mas se lembra que eu falei que Jairo não tinha mais nenhum lugar para galgar? E eu não estou falando que Jairo está subindo um degrau no sentido social. Eu falo que Jairo está subindo um degrau no sentido eterno, em relação ao divino. Porque, irmãos, não há lugar na terra, note bem isso, não há lugar na terra mais alto do que os pés de Jesus. Aleluia. Não existe nenhum lugar no mundo, nem mesmo o pico do Everest é tão alto quanto aos pés de Jesus. Então o que você está fazendo, que você continua não rendido aos pés do nosso Senhor? Talvez alguns dentre nós chegaram a Jesus por esse caminho pavimentado pelo sofrimento, mas ao final receberam muito mais do que cura, bens ou portas abertas. Receberam salvação. Eu estou me lembrando aqui de vários testemunhos, inclusive de irmãos da nossa comunidade, que passaram por vales sombrios, por momentos danosos e difíceis, e foram até Jesus por este caminho pavimentado pelo sofrimento. Mas quando conheceram Jesus, a cura e a libertação foi só um detalhe, porque quando conheceram Jesus, experimentaram uma esperança inabalável, inabalável. E tem algumas pessoas que estão vindo aqui em mente, louvado seja Deus,
Porque mesmo em meio a esse sofrimento, Cristo continua a tratar e nos revelar aquilo que é essencial. Ainda há muitos em nossos dias que se achegam a Jesus só em busca dos benefícios, mas estão longe de se prostrar em sua presença, lhe rendendo vida e o coração. Muitos entre nós só procuram Jesus na hora do aperto, quando a saúde está por um triz, ou quando passa pelo chamado vale da sombra da morte. Aí se lembra de Jesus, aí se lembra que consertos precisam ser fazidos, ser experimentados, aí se lembram de algumas coisas. Ei, vá até Jesus com as suas urgências, mas preste bem atenção: Cristo, essa esperança inabalável, vai tratar também daquilo que é essencial. E nessa noite a palavra do Senhor está falando com você. Chegou a hora de você tratar o que é essencial na tua vida, ou você vai querer passar novamente por alguns vales, para você ser realmente alguém comprometido com essa esperança real, genuína e verdadeira. Vá até Jesus e encontre essa esperança inabalável. Há muitos que hoje precisam abandonar o senhorio da sua própria vida e humildemente entregá-los a Jesus. Os seus recursos, o que você tem no banco, o que você tem em mãos, o que você pensa ser, é nada diante de Jesus. O apóstolo Paulo, em um dado momento, ele solta o seu currículo e ele fala sobre todos os seus quesitos. Paulo tinha todo o gabarito para ser alguém que ele poderia ostentar, e até tentou, mas ele falou: olha, diante da sublimidade de Cristo, Paulo considera, a palavra de Deus que diz isso, Paulo considera todo o seu currículo como esterco. Você continua guardando como algo precioso por demais. Eu, de novo, não estou tirando a legitimidade disso, daquilo que você conquistou, mas eu só estou falando para você que enquanto isso continuar em primeiro lugar na tua vida, você vai tendo que continuar passando por alguns vales, e nessa noite o Senhor te convida a abandonar isso no nome de Jesus. Essa esperança inabalável, segunda coisa, é uma esperança que não fica pelo caminho, mesmo diante do que acontece de inesperado. O homem que se prostra diante de Jesus, ele também suplica pelo seu favor. Está lá no versículo 41. E a súplica de Jairo vem umedecida ou encharcada em fé. Fé esta que está sendo colocada à prova pelo caminho. É interessante nós lembrarmos que por onde Jesus passava, multidões se aglomeravam. E no caso de Jairo não seria diferente. As pessoas ouviram falar que Jesus estava ali, e muitas pessoas afluíram na direção de Jesus. Muita gente se achegou perto de Jesus. No entanto, do encontro de Jesus com Jesus até o retorno à sua casa, Jairo precisaria lidar com pelo menos duas situações inesperadas. E em meio àquele encontro, em meio àquela multidão, restou a Jairo confiar de que Jesus não esqueceria a sua prece. Diante disso, quando Jairo parte em direção à sua casa, ele fala com Jesus, e Jesus vai com ele. Dois desafios pelo menos Jairo tem pelo caminho. O primeiro deles é que Jesus é abordado por uma mulher que tem um constante fluxo de sangue. É um texto muito conhecido, está aí a partir do versículo 42 até o versículo 48, um texto muito conhecido, mas não é o foco da mensagem dessa noite. Mas aquela mulher encontra-se com Jesus, essa mulher que tem um fluxo de sangue constante, e o texto fala que por 12 anos aquela mulher sofria daquela hemorragia. Faz-se bem lembrar que os 12 anos do sofrimento daquela mulher são os 12 anos em relação à idade da filha única de Jairo. Talvez você fale assim: olha, coincidência? Não, é certo que não. Existe um propósito em tudo isso. Mas
Mas eu fico imaginando que enquanto aquela mulher tocava em Jesus, e Jesus parava por alguns instantes para curar aquela mulher, Jairo talvez ficou inquieto. Eu fico imaginando a inquietação de Jairo. Talvez se fosse nos nossos dias: meu Deus do céu, e minha filha, Senhor? Por que o Senhor vai dar atenção para essa mulher? Eu cheguei primeiro. Por que essa mulher apareceu justo agora? Talvez Jairo tenha passado pela experiência ou pela sensação daquele paciente que está esperando no consultório, no hospital, para ser atendido, e o médico chama, ou passa na frente um outro paciente. Talvez tenha sido essa a sensação que Jairo estava experimentando. No entanto, Cristo, a esperança inabalável, jamais permitirá que o inesperado do homem frustre o propósito que Deus tem. Jesus não é pego de surpresa. Como eu falei, não existe coincidência. Aquela mulher não entrou no caminho de Jesus ou no caminho de Jairo como um acidente, não. Havia um propósito, aquilo estava na agenda do céu. Um dos atributos do Senhor, além da sua soberania, é a onisciência. E em cada ato de Jesus há uma pedagogia proposital envolvida. Eu gosto de uma palavrinha, eu sempre estou citando ela: intencional. Havia intencionalidade em todo aquele cenário, em tudo aquilo que estava acontecendo. Nós precisamos lembrar de Eclesiastes 3:1, quando a palavra do Senhor nos diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E às vezes nós nos deparamos com situações onde a gente acha que são situações inesperadas. Pode ser inesperada para mim e para você, mas não é inesperado para Cristo. Ele conhece, Ele sabe, e precisamos ser lembrados daquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos: todas as coisas cooperam, todas as coisas. O segundo obstáculo que Jairo enfrenta até a chegada da sua casa é que após Jesus curar aquela mulher do fluxo de sangue, chega a notícia, versículo 49: Jairo, a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. O inesperado solapa o coração de Jairo. O inesperado está boicotando a sua fé. Jairo poderia falar para Jesus naquele momento que ele ouve a notícia da morte da sua filha: Jesus, conversa aí com essa mulher que o Senhor curou, não adianta mais. No entanto, mesmo antes de qualquer manifestação de Jairo, Jesus pronuncia uma palavra de bênção maravilhosa. Versículo 50: não tenha medo, ou não temas, crê somente, ela será salva. Aleluia! Com Cristo a esperança não fica pelo caminho, mesmo diante do inesperado. As más notícias, meus queridos irmãos e irmãs, podem nos abalar, mas não podem abalar o nosso Senhor. O inesperado pode pôr um fim em nossos recursos, mas jamais colocará um fim nos recursos de Jesus. Para muita gente, esse cenário de pandemia pessoas foram pegas de surpresa, mas a pandemia não pegou Jesus de surpresa. E algumas pessoas se assustam e franzem a testa quando eu falo, mas sim, Deus está no controle dessa pandemia, está servindo a um propósito de Jesus. Você gostando ou não, a pandemia não pegou Jesus de surpresa. Não pegou. E você fala, mas como assim? Pessoas doentes, pessoas morrendo. Deus continua no controle. No meio da crise, a fé tende a sobrepor as nossas emoções. Nós, seres humanos, somos, principalmente nos nossos dias, no século, o homem pós-moderno, o homem da terceira modernidade, é um homem escravo das suas emoções. Nós não devemos ser guiados por aquilo que nós sentimos. A palavra de Deus nos chama a ser guiados por aquilo que nós cremos. E eu não estou falando no sentido de negar ou anular a nossa psique ou as nossas emoções. Não, eu estou falando que nós precisamos desenvolver em Cristo aquela parte do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Cristo não nos chamou à experiência, mas Ele nos chamou primeiramente à fé. C.S. Lewis nos diz que o grande inimigo da fé
não é a razão, mas as emoções. Tem muita gente que coloca as emoções, a fé e a razão em posições antagônicas. Mas na verdade, o grande inimigo da nossa crença ou da nossa fé são as nossas emoções. Sabe por quê? Porque elas tendem a nos sabotar. Elas tendem a fazer essa sabotagem, inclusive com justificativas firmes, nos tornando então escravos e prisioneiros em masmorras de horrores. Muita gente tem vivido aprisionado em masmorras emocionais tenebrosas e precisam de libertação, precisam realmente desse direcionamento que a fé pode conduzir. O trajeto pode ser difícil, mas a esperança não ficará pelo caminho. Tenha fé, mantenha a esperança, ela é inabalável. Terceira coisa que esse texto nos ensina é que essa esperança inabalável tem a última palavra sobre toda e qualquer circunstância. Numa tragédia, nenhuma tragédia tem o poder de sobrepor a vontade de Cristo. A notícia sobre a morte da filha de Jairo abalou o coração daquele pai, mas não abalou o coração de Jesus. Aqueles que foram até Jairo pensaram que ali seria o fim da linha, que aquilo era uma causa perdida, uma situação irremediável. Mas vamos lembrar o que a palavra do Senhor diz: não há impossíveis para Cristo. Não há barreiras que não possam ser transpostas para aqueles que colocam o seu coração em Deus. Cristo tem e sempre terá a última palavra sobre toda e qualquer circunstância. E aqui, pensando no Jairo, na situação de Jairo, precisamos lembrar na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? É uma pergunta que Paulo está fazendo para esse grande mal, consequência do pecado, que é a morte. Obrigado, Luiz, Deus abençoe pela água, viu? É um ato pela qual, deixa eu só dar um golinho de água, irmãos. Muitos de nós ficamos pensando que a morte tem a última palavra, e às vezes a gente fala até o seguinte, aquele jargão tão popular: tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Opa, quem disse? Tem jeito para a morte. Sabe por quê? Porque a última palavra não é da morte, a última palavra é de Jesus. Hoje, Dia dos Pais, eu vi alguns filhos colocando nas redes sociais a saudade do pai que já partiu, já está com o Senhor. Alguns falam: olha, meu pai está só no meu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu falar uma coisa para você, viu? Você vai encontrar seu pai, fique tranquilo, porque a última palavra não é da morte, a última palavra é de Jesus. Você vai encontrar ele, renovado, restaurado, zerinho em folha, fique em paz. Vai ser só bênção, como diz lá no Nordeste, vai ser só ouro. Vai ser maravilhoso, fique em paz, porque a última palavra não é da morte, a última palavra é de Jesus. Então se alegre nisso, se alegre, porque a esperança em Cristo é a última palavra. A partir do versículo 50, Cristo dá então 3 comandos que desbaratam completamente o exército de incredulidade. E o primeiro comando é o comando da fé. Quando no versículo 50 Jesus fala: olha, não tenha medo, não temas, creia somente. Enquanto a filha de Jairo estava viva, era fácil para aquele homem crer em Jesus. Enquanto a gente vê algumas possibilidades no nosso entorno, é fácil a gente crer que as coisas se resolvem. Mas agora a desesperança havia batido na porta daquele homem. E agora? Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, também somos levados a desistir de crer. E é importante nós pontuarmos que sem o elemento fé, é difícil nós permanecermos inabaláveis. Sem a fé, facilmente nós seremos vencidos pelo medo.
E nós vivemos um tempo onde o medo está sendo apregoado em todas as áreas da sociedade. Você ouve o medo da classe política, existe um discurso de medo da classe científica, existe um discurso de medo social, irmãos, inclusive religioso. Nós estamos cercados por discursos de medo. Mas ei, você vai encontrar na Bíblia, em vários momentos, e principalmente no ministério de Jesus, ele falando para os seus discípulos e para diversas pessoas: não tenham medo, creiam somente. A última palavra sobre o caos que nós vivemos não é da dificuldade, é de Jesus. Irmãos, eu estou esperando Jesus, a trombeta tocar a qualquer momento. Estou esperando, estou desejoso. Todo dia eu falo: Jesus, vem hoje. Jesus, volta hoje, porque eu estou tão desejoso disso, porque eu sei que a última palavra é do Senhor. Mas para vencer o medo, nós precisamos ter fé. Fé. Cristo, mais uma vez, todas as vezes que nós submergimos em medo, Cristo nos toma pela mão, nos sustenta e nos diz: não temas, crê somente. Ei, e para você que está tentando justificar o discurso de medo, eu não estou falando de uma fé irresponsável não, viu? Mas eu estou falando de uma fé legítima, pautada na palavra de Deus. Continua vivendo no medo, para você ver onde você vai parar. Continua. Jesus nessa noite demanda, Jesus nessa noite libera uma palavra de comando sobre a minha vida e sobre a tua: não tenha medo, creia, crê somente. Segunda palavra de comando que Jesus dá é esperança. Quando Jesus chega, acompanhado dos pais daquela menina e também de alguns dos discípulos, o choro é o coro que podia ser ouvido naquela casa. A morte, como uma represa rompida pela dor, inundou o coração das pessoas que estavam presentes ali. Mas naquele momento Jesus declara: não chorem, ela não está morta, ela apenas dorme. Versículo 52. Cristo não estava negando o aspecto daquela criança estar morta. Cristo não estava vivendo um negacionismo arredio. Ele só tinha uma perspectiva certa, tanto pelo âmbito da fé, como pela esperança. Cristo apontava para aquele pai, para aqueles que estavam ali ao redor, que há esperança após o findar o labor dessa vida aqui. Tem uma canção bem antiga, um hino, meu pai cantava bastante: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Cristo estava apontando para Jairo, para aquele pai, para aquelas pessoas, que a esperança não poderia estar restrita apenas a essa vida aqui. Se aquela menina não fosse ressuscitada naquele instante, e Cristo poderia não ressuscitar o filho de Jairo, Cristo estava apontando para aquela família que a morte não é o fim, que a morte não é sinônimo de estagnação, ou sinônimo de que as coisas acabaram em definitivo. Há esperança no porvir. Eu citei agora Paulo, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 19, que diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se você está esperando em Jesus apenas no hoje, no aqui e no agora, deixa eu falar para você, você é uma pessoa infeliz, completamente enganada, mas não enganada por Jesus, enganada com você mesma. E há uma necessidade. Cristo hoje te chama para uma libertação, para que seus olhos sejam abertos, que a sua esperança não esteja nessa vida, mas que esteja no porvir. Ei, suas lutas aqui não determinam o fim de sua jornada, mas apenas o começo. Como diz a poesia cantada de Pedro Valença, deixa eu ver se eu lembro um pouquinho, cantar só um trechinho. E ao olhar para trás tudo o que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer
que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração para minha nova história. É só o começo. Você está vivendo apenas o começo de toda uma eternidade em Cristo. Cristo libera sobre aquela família uma palavra de esperança. A mesma palavra que Cristo está liberando para você hoje. Tenha fé, mas também tenha esperança. A terceira palavra de comando que Cristo libera sobre aquela casa é uma palavra de autoridade. Porque no versículo 54 nós vamos ver Jesus olhando para aquela menina, pegando a mão dela e falando: menina, levanta-te. Como outro evangelho fala, Talita cumi, levanta, menina. Havia naquele lugar uma atmosfera de ironia que era resultante da soma da incredulidade com o desespero. E os risos estampados, o texto fala que as pessoas riam de Jesus. Esse riso estampado na face deles denunciava isso, está lá no versículo 53. Mas aquilo que é deboche diante do poder do alto, o que é o deboche? Diante do poder e da autoridade que Cristo tem. O que é o riso debochado diante da verdadeira alegria que só Cristo dá? O que é o desespero diante do milagre que só Cristo pode promover? Os insultos do mundo não podem afugentar a autoridade que Cristo tem e que Ele nos dá. Lembrando que antes de ser assunto ao céu, Jesus falou: olha, eu dou autoridade, eu dou poder a vocês, e vocês vão fazer coisas ainda maiores das que eu fiz. O que é o insulto do mundo diante do poder e a autoridade que Cristo coloca à disposição da sua igreja? Irmãos, Cristo é especialista em arrancar deboches da face de muitas pessoas e estampar no rosto delas admiração e adoração. Para o espanto de todos que estavam ali em volta daquela menina, o texto nos diz que o espírito que já estava rendido nas mãos do Criador é devolvido àquele corpo que já estava gelado. Versículo 55. O evangelista Marcos nos dá a informação que quando a menina se levantou, ela começou a andar e caminhar pela casa. Lucas, no entanto, nos dá a informação que Jesus solicitou que dessem comida, que alimentassem aquela menina. De qualquer forma, a mensagem que os evangelistas querem nos trazer, nos apresentar nesta noite, que deve ser transmitida a nós, é que a obra de Jesus tinha sido completa. Não era uma fantasia, não era um impulso carnal. Cristo realmente tinha ressuscitado aquela menina, porque Cristo é a esperança inabalável dos desesperados. Cristo tem a última palavra. Cristo, a nossa esperança, essa esperança inabalável, tem a última palavra sobre toda e qualquer circunstância. E para concluir, segundo C.S. Lewis, esperança significa uma visão constantemente voltada para frente, para o mundo eterno. E Lewis diz o seguinte, que essa esperança não é, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Como Jairo, aquele pai em desespero, nós vamos até Jesus buscando só aquilo que é imediato, mas Jesus sempre vai revelar e tratar em nós aquilo que é essencial. Talvez você nessa noite é uma daquelas pessoas que está cercado, e quando eu estava preparando essa mensagem essa semana, uma palavra, uma imagem que vinha sempre ao meu coração é a imagem desse, até que eu usei aqui nos slides, de um farol sacolejado ou rodeado por ondas bravias. Quando a gente tem uma esperança inabalável, nós permanecemos firmes, mesmo em meio às ameaças no nosso entorno.
E mais do que isso, a gente se torna uma espécie de luzeiro que aponta a direção, o caminho certo, que aponta o lugar seguro. Na sua jornada de dor, aquele pai, Jairo, ele descobriu uma esperança verdadeira. Ele descobriu um Deus que se importava com ele e com a sua família. Ele descobriu um Deus que em nenhum momento da vida se esquece daqueles que o buscam. Jairo descobriu, mais do que isso, um Deus que se revela, um Deus que faz infinitamente mais do que nós precisamos. Jairo precisava apenas da cura da sua filha, mas Jesus ressuscitou e Jesus alcançou a sua casa com salvação. Cristo é essa verdadeira torre inabalável, essa verdadeira esperança inabalável. E eu acredito que todo pai, hoje é dia dos pais, de novo, né? Reforçando isso, diariamente nós somos desafiados a viver e ter essa esperança inabalável em nosso coração. Todo dia, você é homem de Deus, e agora você mais geral, mulher de Deus, todos nós, todos os dias nós somos desafiados a realmente buscarmos essa esperança de todo o nosso coração, a viver essa esperança inabalável, inigualável. E aí talvez você esteja aí se perguntando sobre o desfecho da história do João Pedro. Chegando no hospital, ele foi prontamente atendido pelo médico. Ele ainda estava em convulsão. Ele teve convulsão e essa convulsão aconteceu uma segunda vez quando chegou no hospital. E quando meu filho recobrou a consciência, eu me lembro do rostinho dele, que ele olhou para mim e ele falou assim: pai, sorrindo, eu quero pão e Coca-Cola. Naquele momento, se eu tivesse pão e Coca-Cola, eu daria para o meu filho, mas eu não podia dar, até porque o médico não deixou. Mas é certo, irmãos, que como filhos de Deus que somos, todas as vezes que nós olhamos para o nosso Pai, todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós não só encontraremos a figura de um Pai perfeito e amoroso, de um Pai que nos ama, de um Pai que é inabalável, mas também nós veremos a nossa fonte de vida, a razão da nossa existência e do nosso sustento. E ao invés de nós pedirmos qualquer coisa para Ele não vai falar para a gente que Ele é o pão e a coca, mas Ele vai falar para a gente que Ele é o pão da vida. Ele é o nosso pão, o pão que desceu do céu. Que Deus abençoe o seu coração com essa palavra, que ela encontre lugar no seu coração.